Olá, bom dia. No ar Unisul TV Esporte, nessa sexta-feira, 20 de agosto de 2010. No programa de hoje, vou falar sobre Campeonato Catarinense, Atlético Tubarão jogando fora de casa nesse domingo e o Leão do Sul tentando a primeira vitória nesse sábado às 4 horas no estádio Aníbal Costa contra o Videira. Vão trazer as informações das duas equipes de Tubarão que disputam o Catarinense da segunda divisão. Também vamos falar sobre o nosso campeonato de kart indoor e começou ontem à noite, movimentado, trazer todas as informações, os resultados dessa primeira etapa do campeonato de kart indoor. Vamos falar também sobre ciclismo esse fim de semana, a Unisul TV transmitindo ao vivo a corrida ciclística de Tubarão. E vamos falar outros assuntos, inclusive jogadores na região, categorias de base, jogadores revelados pela escolinha do Wilsons Esportebol para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Fique ligado, o Unisul TV Esporte está começando. Olá, começando o Unisul TV Esporte nessa sexta-feira. Sempre um prazer ter a sua audiência. Vamos com a gente até às 12h30. Lembrando, você de casa pode participar pelo nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br. O Ramon colocando aqui nosso GC embaixo para o pessoal de casa. E também o nosso portal de internet tvsulsc.com.br, os nossos contatos para o nosso programa Unisul TV Esporte de segunda a sexta. Bom dia, Matheus. Hoje estamos carentes, sem a presença da Vivian aqui, muitos sentidos, né? Mas a gente vai tocar. Um ambiente um pouquinho menos florido, né? Muito homem. Menos alegre. Menos alegre. Menos perfumado e coisa do tipo. Exatamente. Vamos ver se ela se redime aí e chega ainda hoje, né? Meu destaque, acho que é a rodada do final de semana. O Silus tem um jogo no horário novo, né? Sábado à tarde. E precisa vencer para manter o mínimo de tranquilidade ali no estádio Aníbal Costa. Destaque do Leão do Sul, vamos ficar na expectativa, o Ercílio que precisa vencer nesse fim de semana. Vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a 15ª rodada que começa amanhã. O Avaí entra em campo contra o Botafogo. Vamos conferir então a rodada desse fim de semana. Tem 18h30, Botafogo e Avaí, Goiás e Barueri e Ceará e Grêmio. No domingo, Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. O Internacional comemorando ainda, está no ritmo de comemoração da Taça Libertadores da América. Enfrenta o Atlético Goianiense no Beira-Rio e deve ser uma grande festa, né? Muito provavelmente, né? Talvez até poupando um outro jogador, enfim, não sei qual é a situação, mas certamente um jogo para o Inter se reencontrar com a torcida e comemorar. Rodada de muitos clássicos. Vamos continuar com os jogos ali do Campeonato Brasileiro. Tem Guarani e Palmeiras. Temos, que é clássico, né, paulista, Santos e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vitória, 18h30. Vasco e Fluminense. No Maracanã já é recorde de público. Venda antecipada é um sucesso, né? É o recorde de público nesse Campeonato Brasileiro. Corinthians e São Paulo, outro clássico. Agora o clássico paulista. Vasco e Fluminense, Corinthians e São Paulo. Bons jogos. Bons jogos, né? Acho que o Vasco e o Fluminense tem uma mobilização cheia, né? maior. Porque o Vasco e o Fluminense, os dois estão em fases muito boas depois da Copa, né? Acho que o Fluminense também está invicto, o Vasco tá, o Fluminense acho que também está invicto depois da Copa. Então, aí sim a expectativa de um grande jogo, até porque o Fluminense é líder do campeonato. E ali no Corinthians e São Paulo, uma situação um pouquinho diferente, né? O São Paulo, um momento bem turbulento, e o Corinthians precisando ganhar o jogo para não correr o risco de perder contato com o Fluminense. Já está perdendo contato, né? O Fluminense já está abrindo um pouquinho de diferença, e o Corinthians precisa vencer o jogo. E o Avaí joga contra o Botafogo, né? Um jogo complicado, porque o Botafogo também está numa fase boa, né? Titubeou ali na volta da Copa do Mundo, mas depois engatou, tá bem, o Botafogo está numa fase boa também. E o Avaí, num bom momento, vai já fazendo as contas para se livrar do rebaixamento de vez. É possível que consiga aquela pontuação ainda nesse primeiro turno, que seria ótimo. E o Avaí comemora a classificação na Sul-Americana, eliminou o Santos nesse meio de semana. O Santos com o time titular, né? E é bom lembrar que a Sul-Americana dá uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Então é um campeonato que ganhou importância em relação ao ano passado. Até o ano passado não valia muita coisa, agora está valendo vaga na Libertadores. A gente faz um convite para o pessoal de casa, então.
Dia 11 de setembro teremos pela primeira vez a edição com cobertura da Unisul TV. Unisul TV Esporte fazendo a cobertura do campeonato de PlayStation 2. É futebol, então os aficionados por videogame, PlayStation. Dia 11 de setembro começa o campeonato. É a Copa do Mundo Cida Games. Para quem quiser ter mais informações e se inscrever, pode ir lá na Cida Games no bairro Recife. É dia 11 de setembro, teremos as etapas todo sábado de manhã para não chocar com o horário de escola. Então a gurizada pode participar em peso. Temos limitadas vagas, 32 participantes, então na verdade a gente vai chegar a atingir essa meta, 32 participantes para cada um ter a sua seleção, e a gente vai fazer inclusive o sorteio das seleções para cada participante ao vivo no Unisul Esporte. Saúde, Matheus, e nós vamos para o intervalo. Quer dizer, um saúde a todos do pessoal de casa, né? Tentei segurar até o intervalo, mas não deu. Não teve jeito, né? Se eu soubesse, eu até acelerava aqui o passo. Beleza. Vamos para o intervalo, próximo bloco nós vamos falar sobre revelação de atletas na escolinha do Wilson Sport Ball, atletas que vão para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Vamos falar também sobre Ercílio Luz e Atlético, e tem o nosso campeonato de kart no próximo bloco.